muito trabalho, principalmente o primeiro dia oficial do novo presidente Augusto Melo, que deu uma coletiva de mais de uma hora, falou sobre inúmeros assuntos. Antes disso, tivemos a posse, a oficialização do Augusto Melo na presidência do Corinthians, com a presença ilustre de alguns convidados, viu? Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, esteve presente, o vice-presidente também da Federação Paulista de Futebol, representando o Reinaldo Carneiro Bastos. Quem estava presente também foi o Mauro Silva, outros nomes do futebol nacional, como o presidente do Bahia, o novo presidente do Bahia, enfim, demonstrando um apoio ao presidente do Corinthians, que anunciou 3 reforços. Muito se falava sobre 5 reforços. Porém, o Hugo, lateral esquerdo, que na última temporada defendeu o Goiás, né, ele já tinha sido contratado pela gestão anterior. Por isso que Augusto Melo não coloca nesse bolo o Hugo. E o outro nome que não foi anunciado é o jogador que ainda está sendo, com os últimos detalhes anunciados, os últimos detalhes acertados, é o Félix Torres, zagueiro equatoriano, titular da seleção equatoriana. Ele vai ser anunciado nos próximos dias, cerca de 5,5 milhões de dólares que o Corinthians vai pagar para ter o jogador. Então vamos aos 3 nomes anunciados, que já são atletas do Corinthians. O volante Ranielli, do Cuiabá, que fez a última temporada pelo Cuiabá. Lateral esquerdo, Diego Palacios, também equatoriano, que atuou no Los Angeles FC na última temporada, é outro jogador do Corinthians. E o Rodrigo Garro, meio-campista do Tajeres. Inclusive, Augusto Melo falou que o Corinthians não tinha um batedor de faltas há um bom tempo. É o novo meio-campista do Corinthians para essa temporada. Inclusive, o técnico, o novo presidente do Corinthians, Augusto Melo, falou sobre contratações e sobre outros nomes que estão sendo ventilados no Corinthians. Tem Gabigol, tem Firmino. Vamos ouvir Augusto Melo, até mesmo para nossa audiência corintiana ficar um pouco mais tranquila sobre esses novos contratados e que podem aparecer também no timão nesse ano de 2024. Eu falei de 4 porque uma falta pequeno detalhe, mas está tudo certo. Está tudo, mas a gente não quer ainda falar, mas está praticamente tudo fechado. Falta pequenos detalhes, mas entre eles já está tudo certo e a gente preferiu só segurar mais um pouco. Tem conversas adiantadas, está bem. Depende deles agora, né? A gente vem conversando bastante. É um atleta que nos interessa, que eu sempre brinco, né? Tem as nossas características. Estamos aí, né? Já fizemos a nossa parte. A gente sabe que é difícil, é uma contratação. Hoje é um dos melhores jogadores do país. É um ídolo por onde passou. E nos interessa, sim. Sempre deixei claro. A nossa parte já fizemos. Agora depende deles, né? E está caminhando bem, se Deus quiser. A gente pediu um posicionamento para que a gente possa realmente apresentar uma grande proposta, um projeto para o Gabigol, para ele ser feliz no Corinthians também. Isso não existe, não sei nem de onde saiu isso. O Firmino ganha, acho que 25 milhões de euros por ano, tem contrato. Aí eu também recebi uma enxurrada no meu Instagram, essas coisas todas nas minhas redes sociais. Não existe, não tem nada a ver. O Corinthians hoje, nenhum clube brasileiro tem condições de pagar o que ele ganha hoje. Muito bem, então, Gabigol com conversas adiantadas, mas nada de proposta ainda, viu, meus amigos? Sem proposta do Corinthians pelo jogador, pelo atleta, e o que temos de concreto a partir de agora com relação às contratações é o mercado corintiano. O Timão espera o Gabigol e espera esse retorno do Flamengo para fazer a proposta. Caso não venha, o presidente Augusto Melo diz que tem outros nomes, tem plano B, tem plano C, também nome de impacto no mercado. Neoquímica Arena. O Corinthians enfrentou uma temporada marcada por turbulências, caracterizada pela rotatividade de diversos treinadores, além de jogos e campanhas que deixaram a desejar. Adicionalmente, alguns jogadores recém-contratados não conseguiram atingir o desempenho esperado, resultando em críticas significativas por parte da torcida. Com o objetivo de reconquistar a competitividade e buscar títulos, o recém-eleito presidente do Corinthians, Augusto Melo, está promovendo uma reformulação na equipe do Timão. Até o momento, o clube acertou a contratação de Félix Torres, dos laterais Diego Palacios e Hugo, do volante Ranielli e do meio-campista Rodrigo Garro. A apresentação desses reforços está prevista para ocorrer em breve. Contudo, o grande desejo de Augusto Melo parece não se concretizar durante esta janela de transferências. Isso se deve ao fato de que Gabigol, alvo do Corinthians, decidiu cumprir o seu contrato com o Flamengo, que se encerra no final deste ano. Posteriormente, o jogador planeja analisar suas opções para o futuro.
Apesar de ter uma renovação encaminhada com o clube carioca, o camisa 10 do Flamengo viu as negociações serem interrompidas pelo presidente Rodolfo Landim, que pretende retomar as tratativas em um momento posterior. Gabigol opta por permanecer no Flamengo. Nesse sentido, Gabigol tomou a decisão de dedicar o tempo que tem à sua disposição no Flamengo para continuar jogando, aguardando a determinação da diretoria rubro-negra sobre sua permanência na Gávea. Apesar de enfrentar um momento menos positivo em sua forma física, o atacante nutre um profundo amor pelo clube carioca, preferindo os compromissos no Rio de Janeiro em detrimento do Corinthians. Por essa razão, ele aguardará o desfecho da situação, dando prioridade ao time carioca. A informação foi apurada pela equipe de reportagem do UOL Sport. No próximo mês de julho, Gabigol estará autorizado a assinar um pré-contrato com qualquer clube, momento em que ele tomará a decisão sobre seu destino futuro. Augusto Melo está confiante de que poderá persuadir o atacante a reconsiderar sua escolha e optar por uma mudança para o Parque São Jorge.